Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos ao canal #Dev. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar sobre footer responsivo ou rodapé responsivo. Na aula passada a gente fez um cabeçalho responsivo, agora vamos fazer um rodapé responsivo na aula de hoje. Só que antes de a gente começar, lembra daquilo que eu sempre peço, alguns avisos e pedidos. Primeiro, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho porque ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e você também vai receber recomendação dessas aulas aqui de desenvolvimento web full stack. Lembra também de deixar nos comentários uma sugestão de tema. Várias das aulas que a gente grava aqui são respondendo, atendendo a sugestões que vocês mandam. Agora sobre os avisos. Tem 3 links bem importantes na descrição. O primeiro é sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador. Se quiser saber mais, entra lá. O segundo é um mini curso gratuito de desenvolvimento web Full Stack sobre JavaScript, HTML, CSS, alguma coisa dentro do tema. E o último são os arquivos que a gente está usando na aula de hoje para você poder baixar, praticar e entender como você vai fazer isso daqui. Agora sim, chega de blá 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 e bora começar com o conteúdo. Show de bola! Primeira coisa aqui para a gente fazer, eu vou dar um F12 aqui para a gente mexer na responsividade dessa nossa tela. Então, ó, F12, e se isso daqui não estiver ativado, ó, você vem aqui, ó, pum, toggle, device toolbar, e a gente vai, ó, desce aqui embaixo, tem aqui o meu rodapé, ó. Meu rodapé eu já estou vendo que quando a minha tela está muito grande, ó, ele está aqui, ó, centralizado num container. Beleza, tem aqui um padding lateral, tudo mais, show de bola. Quando eu vou diminuindo o tamanho aqui dessa minha tela, ó, diminuindo, ó, ele não quebra em momento algum. Por quê? Porque ele é responsivo. Então, ó, chego aqui, cheguei nesse breakpoint aqui de 1000 pixels, olha o que aconteceu. Essa minha primeira parte aqui pegou ali todo o espaço e depois, ó, derrubou ali os links. Show de bola. Desço aqui mais um pouquinho, ó. O que aconteceu? Esses links subiram, aqui ficou juntinho. E eu vou descendo mais um pouquinho, ó. E quando ele começar a ficar esquisito, o que aconteceu? Pronto. Ele vai até o final agora, ó, nos 360, ele até os 360 que seria o mínimo ali de responsividade que a gente precisa, ele está ali certinho também. E esse é um modelo de rodapé muito utilizado. Por exemplo, www.treinamentos.com. A gente usa exatamente esse modelo de rodapé. Então, se você for olhar aqui, lógico, tem mais firula aqui, tem mais coisa, mas a base é exatamente a mesma. Olha lá, tenho lá o nome da empresa e um textinho. Depois eu vou ter aqui o copyright, depois eu vou ter aqui as redes sociais. Depois a gente vai ter aqui, ó, links específicos e você vai colocando. Então é exatamente a mesma coisa e quando você vai mexendo na responsividade, ele fica da mesma forma. Então o importante é aprender o conceito, como é que funciona toda essa lógica e aí você usa isso como modelo para ir melhorando aí para outras páginas. Então vamos ver como é que a gente faz esse rodapé aqui responsivo. A gente já tem o cabeçalho, agora a gente vai ter o rodapé também, então já está quase tudo. E a gente já tem aula de responsividade como um todo, mas específico assim, eu sei que vocês gostam também. Então beleza, voltando aqui para o meu VS Code, a gente tem 2 arquivos, o HTML e o CSS. Vou passar por cada um deles. O nosso HTML a gente tem o seguinte, a gente vai ter um style CSS, que a gente está fazendo link com esse arquivo aqui de CSS, daqui a pouco a gente fala sobre ele. E no meu body eu vou ter o conteúdo, que é a parte ali de cima, que é muito simples, ele só vai ter um H1 e vários parágrafos. Só para a gente ter alguma coisa ali, para não ficar só o rodapé. E no nosso rodapé, tá aqui, ó, é o nosso footer. Como é que ele está dividido? Todo o conteúdo dentro dele está dentro do container, que é aquela partezinha que não cresce mais do que 1200 pixels, que é o que a gente colocou ali de máximo. Beleza. Eu vou ter, ó, 2 footer rows, que são 2 linhas aqui no meu footer, ó. Primeira linha é isso aqui tudo, segunda linha é isso daqui tudo. Show de bola. Dentro da minha primeira linha eu vou ter o brand, que seria a minha marca, aí eu posso colocar ou um H2 ou uma âncora que me leva para alguma página e aqui alguma descrição específica. Vou ter o footer links e aqui é mais de um, ó. Todos eles são iguais, mas aqui são categorias de links que você vai colocar, assim como a gente tinha lá no site da hashtag. Então sempre vou ter lá um H3, lista não ordenada e aqui, ó, todas as âncoras dentro de list item, de itens de lista. Beleza, tudo aqui direitinho. E na minha última footer row, eu vou ter o meu copyright, né, para dizer que todos os direitos são reservados, e aquele íconezinho direitinho, e o social, que seriam social media ou as mídias sociais que a gente vai ter. Então aqui vai ter link, aqui tem um livrinho, aqui tem o passarinho do Twitter, então tem várias coisas que a gente vai ter aí, poderia colocar do YouTube e vários outros. Show! Esse é o meu HTML. Só que ele não fica bonitão assim se eu não tiver o CSS. Como é que está o meu CSS? Começando.
a gente tem um reset bem básico e aqui trazendo algumas informações do meu body. Mexi no font family, cor do fundo para não ficar branco e eu coloquei display flex, que aí eu vou ter os dois itens ali direitinho em coluna, um embaixo do outro, e eu coloquei esse min height de 100 VH, que seria um viewport heights. O que ele vai fazer? No mínimo, o tamanho da tela vai ter 100% do tamanho da tela. Então, o meu body, no mínimo de altura dele, vai ser o tamanho da tela ali. E aí ele faz isso para ocupar tudo e o meu body sempre ficar, o meu footer sempre ficar ali no final. Show! Pô, Diego, nunca vi esse reset aqui, não sei o que vocês estão fazendo. Tem ali onde a gente mostra aqui, ó, pedi pro pessoal colocar nos cards, onde a gente explica essa parte mais básica do CSS, que é você resetar tudo e aí sim você começa a escrever códigos em estilização. Beleza. O meu content, que é onde eu tenho esse meu conteúdo, que nem o foco, né? Aqui é só pra gente ter alguma coisa, mas é um flex de coluna, tem 1.6 RAM de espaço entre esses aí, e RAM nada mais é do que uma unidade, assim como o pixel. Só que o RAM, ele é uma unidade mais responsiva. Se vocês quiserem que eu entre mais a fundo no RAM, coloca aqui nos comentários. Quero saber sobre RAM. E aí, se vocês quiserem muito, eu gravo uma aulinha dessas unidades responsivas para vocês. Flex 1, que é que eu estou dizendo para ele crescer o máximo que ele conseguir. E o padding de 2 RAM é só um padding. Beleza, agora a gente chegou no footer. O que a gente vai ter no nosso footer? Primeiro, essa cor de fundo, que é esse roxo aqui, um azul escurão. Cor da fonte, white, e um padding de 4 RAM. Beleza, esse daqui é um padrãozão, do jeito que ele está. Agora, o meu container é um flex de coluna e eu quero que cada um dos meus itens fiquem alinhados ali à esquerda. Beleza, show de bola. Gap de 4 RAM é o espaço que eu tenho entre essas duas linhas aqui. Max Width de 1200 pixels e margin alto é a formatação padrão que a gente vai usar para todo e qualquer container ali. Aqui você limita o tamanho dele, ó, ele tá aqui, ó, no máximo 1200 pixels, a tela ficou maior do que isso, ele não cresce mais do que isso. E o margin alto, o 0 é para cima e para baixo, não tem margin. De um lado do outro é esse alto que ele fica automático ali. Show de bola! Agora, as minhas linhas, o que eu estou fazendo nas minhas linhas? Primeiro, eu quero que ela tenha 100% de espaço e aqui a gente vai usar grid. Olha como é que vai ficar essa minha primeira grid aqui, ó. Primeiro, já vi que é uma grid, vamos subir isso aqui um pouquinho e eu vou colocar aqui, ó, vou marcar aqui a minha grade. Olha lá como é que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas nessa minha grid. E como é que estão dispostas essas minhas colunas? Ó, o meu grid template columns. Eu tenho uma coluna com 3 frações. Tá bom, Diego, o que seriam essas 3 frações aqui? E depois eu vou ter o seguinte, ó, um FR repetido 3 vezes. Então, ó, um FR, um FR, um FR. Então aí as minhas 4 colunas. Então uma delas vai ter 3 frações e as outras vão ter o quê? 1. Repara, aqui e aqui eu tenho o mesmo número de frações, só que aqui está numa só e aqui está dividido em 1, 2, 3. Por que a gente fez isso? Porque essa coluna vai ocupar bem mais espaço que aquelas outras ali, ó. 1, e essa daqui tem 3 frações de espaço ali. Beleza? E eu tenho espaçamento entre elas aqui, que vai ser de, no mínimo, 4 RAM e no máximo do espaço disponível ali, ó. Mas no mínimo, ó, ela vai ter ali 4 de espaço e depois ele quebra para outros layouts. Beleza? Justify Items Center, que é justamente para os itens ficarem centralizados e não, pum, aqui no cantinho da minha coluna. Nesse caso ficou mais bonito. E aqui o resto aqui, mesma coisa. O footer row, a gente está com as mesmas formatações daqui. A gente nem precisa desse daqui porque ele já vai pegar ali todo o resto. Então ele nem precisava ter aquilo dali. Ele provavelmente era o container e depois só foi aproveitado. Beleza. Footer Copy Social. Quem é o Footer Copy Social? Copy Social. É esse daqui. Beleza. Footer Copy Social. Esse daqui, se não me engano, é outro que a gente não está utilizando. Então eu vou só tirar, volto para cá e eu não quebrei nada. Então realmente a gente não está utilizando. Era outro que depois virou só o row. Footer Social. Ah, beleza. Agora sim, ó. O meu social é esse daqui. Footer Social. Esse daqui, essa é a minha div. O que eu estou fazendo? Vou selecionar a minha grid, que ele está aqui embaixo, que é de baixo. E repara o que eu estou colocando. Ó. Grid column -1. Eu estou dizendo que a coluna que ele vai ficar é essa daqui, ó. E aí o -1 ele começa a contar de trás para frente. Eu estou posicionando ele aqui, ó, na última coluna. Senão ele viria parar aqui, ó. Tem esse, ele viria nessa, ó. Se eu tirar essa instrução, ó, Ctrl -1, ele vem parar ali, ó,
logo na... Ah, tá, ele não vai para a segunda, por quê? Porque esse daqui, ó, que é o meu footer copy, ele começa na 1, mas ele tá pegando, ó, 2 colunas. Se eu tirar isso aqui também, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira e quarta. E aí você vê como é que você quer posicionar. Por isso que layouts com grid são muito flexíveis. Você consegue colocar ele onde é que você quer. E aqui, ó, a gente lembra que a gente tinha feito Justify Item Center, para eles ficarem centralizados aqui na coluna, por exemplo, ó, tá aqui centralizado? Esse daqui eu não quero centralizar, vai ficar estranho. Aí eu coloquei o Justify Self. Ele passa por cima do comportamento do elemento pai. E aí ele vai para o Start, que fica na esquerda. Beleza. Aqui são algumas formatações de linkzinho, como é que eles vão ficar mesmo. Então, Footer Brand H2, aqui tamanho e margem. H3, tamanho e margem. O L não vai mostrar aquelas bolinhas do UL para marcar a minha lista. LI, Margin Bottom. E aqui as âncoras, tiro o Text Decoration e muda a cor. Quando for hover, muda a cor também. E aqui mesma coisa, cor, Text Decoration. Só algumas formatações mais específicas dos links ali, mas aí é só para deixar bonitinho, não tem nada relacionado à responsividade. E agora sim a gente chega no ponto principal, que é, beleza, construímos aqui o nosso footer para o desktop. E agora quando eu começar a descer, ó, quando chegar aqui, tá lindo, tudo bonito e pum, passei ali de 1000 pixels, por exemplo, que nesse caso, passando de 1000 pixels aqui, ele poderia começar a ficar estranho. Então o que a gente faz aqui? O que eu teria que fazer? Eu tenho que criar um breakpoint usando os meus media queries. Então a gente vai usar o nosso media e eu coloco a minha regrinha. Todas essas formatações aqui só vão ser válidas quando a minha tela tiver no máximo 1000 pixels. Então é de 1000 pixels para baixo. O que eu vou fazer? O meu footer row, eu vou mudar aqui, ó, o meu template columns. Ao invés de ter 3 FR, 1 FR, 1 FR, 1 FR, eu vou ter agora, ó, repeat 3 no FR. Eu vou ter 3 colunas. Ao invés de ter 4, eu vou ter 3. E cada uma delas com uma fração. Beleza? Então se eu vier aqui agora, ó, 3 colunas que eu tenho ali. Mas tem coisa, ó, que está ocupando mais de uma coluna. Isso é posicionamento. E outra coisa, ao invés daquele Justify Center, agora eu coloquei no Start de novo, porque o Center aqui ficaria zoado. O que eu vou fazer? O meu Footer Brand, que é esse grandão daqui, olha o que eu estou falando, ó, Grid Column. Começa na coluna 1 e usa 3 colunas. Ah, beleza. Então ele começa 1, usa 3. O que acontece com o resto? Ó? Uma. Eles caem. Você tudo sempre vai jogando ali para as colunas, ele vai preenchendo ali as colunas direitinho. Show de bola. E aqui no final, o Footer Social, o que eu falei para ele? Ó? O meu Grid Column. Cadê? Footer Social, esse daqui. O meu Grid Column para ele, eu pedi para ele ir para o Initial. Mas aqui no caso a gente nem precisava dessa daqui também, ó. Se eu deixar de marcado, ele vai continuar ali no mesmo posicionamento. Ficou a mesma coisa? Ou não? Não, porque ali... Ah, tá. Tinha menos colunas que ele estava usando. Então, realmente, o que esse initial faz? Ele volta para o grid column padrão que ele tinha antes de ter isso daqui. Que aí ele está usando... Como é que ele está? 1, 2, 3 colunas, ele está ali na última coluna direitinho. Beleza. O que mais a gente tem que fazer? Outro breakpoint. Para esse daqui ficou direitinho, ó, mas quando a gente reduz, ele vai chegar um outro momento que vai ficar estranho. Então, tipo, a partir daqui, eu acho que o social ele começava a quebrar. Então eu joguei para cá. Como é que ele ficou aqui? Então é esse 760 aqui mais ou menos. O footer row e o footer container. Então, ó, o meu row, que é esse daqui, a minha linha, e o meu container, que é esse daqui, eu vou diminuir o gap dele, senão o gap fica, ó, tá vendo que tá muito grande? Aí ele começa a ficar um pouquinho mais junto, beleza? E o footer copy e o footer social, então ó, o copy, que é esse daqui, e o social, eu tô falando para ele começar na primeira e terminar na última. Então não sei quantas colunas tem, eu falo, ó, começa na primeira e vai até a última. Ó. Vai da primeira até a última, vai da primeira até a última. Aí se obriga aqui, ele vai ocupar tudo, o de baixo ocupa tudo também. Beleza. E ele fica assim por um bom tempo até chegar em 480, se eu não me engano. Isso, que é onde começam os mobiles mais largos ali. E aí ele muda para um layout de uma coluna só. E aí é que a gente já muda. Primeiro, eu diminuo o padding do meu footer. Ó, o paddingzinho fica menor. E o meu footer row, olha o grid template columns. Eu só tenho uma única coluna com um FR, de preencher tudo ali. E agora o que eu faço? Todo mundo que eu mexi no grid column, eu volto para o padrão. Para ele não ficar, começa na primeira e vai até a última, usa 3 colunas, senão ele vai zoar tudo. Aí a gente volta para a formatação inicial e ele vai sempre pegar
E aí ele vai sempre pegar exatamente o espaço que ele precisa, que ali no caso é uma coluna. Uma coluna, e ele fica bonitão até o final. E esse modelinho de rodapé é um modelo que é muito utilizado e como eu mostrei para vocês no próprio site da hashtag, a gente usa algumas outras coisas que a gente vai incrementando, mas ele parte dessa lógica daqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha feito aquilo que eu te pedi lá no início, que é dar like no vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho e também me deixar aqui nos comentários. Se não foi a sugestão de vídeo que eu te pedi lá no início, coloca aqui nos comentários, hashtag somos 12%. E o que são esses 12%, Diego? 12% das pessoas que começam a assistir o vídeo chegam até esse momento do vídeo. Não são 80%, não são 50%, são só 12%. E você, se você está me vendo falar aqui agora, você faz parte desses 12%. Então coloca aí nos comentários que eu quero saber. Espero que você tenha gostado dessa aula. Te vejo numa próxima.